Está começando mais um Conexão FIST, o podcast do Festival de História FIST. Eu sou o Will Nascimento, artista e comunicador popular, e estou aqui conduzindo esse papo bom. E nesse episódio a gente está recebendo Bernardo Mata Machado, historiador, escritor e gestor público. Você que está aí, siga o FIST nas redes sociais, o FIST, OFHIST, e também através do site www.festivaldehistoria.com.br. Bernardo, seja muito bem-vindo a esse podcast do nosso Festival de História. Eu que agradeço o convite, principalmente aqui nessa cidade maravilhosa dos meus antepassados, Diamantina, que eu me sinto sempre muito bem aqui. Nós estamos aqui no Teatro Santa Isabel, estamos com plateia, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Bernardo hoje está fazendo o lançamento do seu livro Política Cultural, Fundamentos, e é sobre essa obra que a gente vai falar hoje e também sobre as contribuições aí para a política cultural do Brasil. Bernardo, vamos começar, como diz no popular, começar do começo. Qual o principal objetivo dessa obra? Na verdade, eu fiz uma obra com intenção didática para orientar tanto políticas públicas de cultura, principalmente públicas, como também para servir como livro-texto para cursos de graduação e pós-graduação na área. Então, basicamente, são esses os dois objetivos. Eu aproveito um pouco da minha carreira acadêmica, como historiador e cientista político, mas muito também minha experiência como gestor, que eu tive a oportunidade de ser secretário municipal adjunto em Belo Horizonte, na gestão do prefeito Patrus Ananias, que foi uma experiência muito importante na cidade. Fui também secretário adjunto de Cultura do governo do Estado, mas aí foi uma passagem rápida, mas a principal experiência foi em Brasília, no Ministério da Cultura, onde eu fui fazendo uma carreira dentro do Ministério até chegar a secretário de Articulação Institucional, do Ministério da Cultura. Então, eu tento aproveitar essa experiência toda para redigir esse livro, com essas duas intenções básicas mesmo: orientar a política cultural e servir para cursos de gestão pública. Basicamente é isso. Inclusive, vem de encontro a duas grandes demandas da política cultural do país, né, Bernardo? Uhum. E eu queria também levantar a questão, qual que é o ponto de partida para a elaboração dessa obra? Bom, eu verifiquei que nós estamos num tempo muito desafiante, em que as políticas culturais tendem a ocupar um espaço importante, cada vez mais importante. Então, para caracterizar esse momento histórico, eu poderia, de novo, separando didaticamente, fatores econômicos, fatores políticos e fatores sociais que estão fazendo com que a política cultural assuma um lugar importante no mundo. Então, do ponto de vista econômico, o que a gente vê é um crescimento muito grande da produção cultural. Não só da indústria cultural, que essa é mundial, mas também no campo que a gente chama erudito, que é o campo que eu traduziria como do espaço dos intelectuais, da universidade, e no campo popular. Então, isso está ocorrendo uma valorização dos bens culturais. E isso por quê? Porque a valorização dos bens culturais ela se dá basicamente pela, vamos chamar assim, a ausência, ou seja, assim, de você estar num mundo em que você o tempo todo está querendo novidades. E a cultura é justamente o espaço de produção constante de novidades. Então, quanto mais raro um produto, mais valor ele adquire. Essa é uma lei econômica inevitável.
E o bem cultural, ele é único. Um livro, você pode ter milhares de livros, mas um livro é sempre um livro. Você pode ter vários volumes, mas vai ser sempre vários volumes de um livro. Então, a tendência da produção cultural é fazer com que o consumidor, ele procure se valorizar, inclusive, como uma pessoa enquanto produtor de cultura. Passa a ser uma marca, inclusive de espontaneidade e de naturalidade, é você ser um consumidor daquele produto específico, e que é raro. Então, do ponto de vista econômico, é uma valorização do bem cultural. Do ponto de vista político, já é uma questão completamente diferente. Nós estamos vivendo um momento que a gente poderia chamar de guerras culturais. Uhum. E isso, eu, como sou historiador, eu caracterizo o surgimento desse mundo novo que nós estamos vivendo ali nas guerras de religião do Líbano, a partir de 1975, e depois na Revolução Islâmica. No crescimento muito grande de 3 tipos de fundamentalismo no mundo. Um fundamentalismo cristão, um fundamentalismo judaico e um fundamentalismo muçulmano. Nós estamos vivendo um momento de guerras religiosas no mundo. Sim. Então, a expectativa que eu tenho escrevendo esse livro é que a gente possa contribuir para a construção da paz. Ou seja, sinceramente, fico cada dia mais pessimista, mas, embora continue com a expectativa, desde que a gente trate também a questão da cultura como uma questão importante, que as pessoas deem valor à sua cultura e à dos outros, ao intercâmbio, à troca. E, em terceiro lugar, a gente tem também fatores sociais que estão colocando a cultura em lugar central, que é uma explosão das identidades. Um gestor cultural, por exemplo, há um tempo atrás, ele cuidava muito da identidade do seu lugar. Então, o gestor nacional cuidava de identidade nacional, o gestor estadual da identidade estadual e o gestor municipal da identidade da cidade. Agora, nós estamos num momento de explosão das identidades. E, então, você tem que conseguir captar todas as reivindicações, sejam de natureza étnica, de natureza racial, de natureza de gênero. Você não trata mais da identidade diamantinense só. Você tem que tratar de todas as identidades que estão reivindicando nesse território um lugar na política cultural. Com isso, então, ficou muito mais difícil fazer política cultural, e, para isso, você precisa, então, aprender que momento é esse e como agir. Então, a intenção no livro aqui é que o gestor, principalmente o gestor público, ele tenha uma dúvida, a respeito de algum assunto, ele possa encontrar uma resposta aqui nesse livro. É pretensioso, Eu pretendo cobrir praticamente todos os temas de política cultural, mas, evidentemente, sempre estão surgindo coisas novas. Mas eu espero que ele cumpra essa função e ajude tanto os gestores quanto os professores. Porque também tem um detalhe, Começou a ocorrer e aumentar muito os cursos de formação de gestores no Brasil, de gestores de cultura. O próprio Ministério, durante um tempo, agora interrompeu
pouco esse processo, mas tinha um acordo com as universidades, né, para introduzir o tema da política cultural na sala de aula, né, fazer cursos de política cultural. Então, a gente tem essa expectativa de que a gente entre também em cursos de graduação, de pós-graduação nessa área, né, e que possa, então, contribuir para que o gestor público enxergue esse novo momento, né, e saber como, então, atuar com mais objetividade e com mais resolutividade, né. Tem que estar diante desse novo mundo e raciocinar em cima desse novo mundo que a gente está vivendo. Bernardo, eu quero fazer um recorte em sua última fala e perguntar, num país como o Brasil, diante da sua experiência, quais os principais desafios de se fazer e construir uma política cultural efetiva? Essa pergunta complexa, né? Bom, primeiro é o tamanho do país, né? O Ministério da Cultura está tentando, até hoje, e não é há pouco tempo, construir o Sistema Nacional de Cultura, para que os recursos públicos da cultura cheguem em todos os pontos do país, né? E para atender reivindicações as mais diversas e específicas. Eu acho que o grande desafio do Ministério da Cultura já há um tempo, desde a gestão de Gilberto Gil, é construir o Sistema Nacional de Cultura, que a gente chamava de o SUS da cultura, né? Mais ou menos dentro desse modelo que, na verdade, está sendo considerado... Bom, eu que estive em Brasília, você não consegue fazer política nacional em Brasília. Se você não sair dali daquele Planalto Central e ir visitar os lugares, etc., né, e ver as necessidades específicas, você não consegue fazer política nacional de cultura. Você pode até, às vezes, olha, seu interesse mais é para a área da música, aí você faz um governo, né, voltado para incentivo da música, e aí você tem uma série de áreas na cultura, né, então, mas pensamento global sobre política cultural, você tem que pensar no país inteiro e na diversidade enorme, né, que, graças a Deus, nós temos, né. Nós não temos ainda essa guerra interna que eu chamei dessa guerra religiosa, né, mas já temos um bocado dela. Né. Você tem realidades socioculturais distintas, né. Então, a ideia de todo o Sistema Nacional de Cultura é que você repasse recursos da União para estados e os estados passem os recursos para os municípios e a política cultural seja discutida por esses três entes representados lá em Brasília, né, numa a gente chama de comissão de gestores tripartite, quer dizer, do Estado, da União, do Estado e dos municípios, né, que essa política cultural, igual se faz na saúde, né, que reúne os secretários de cultura do país, senta e fala, gente, o que é mais importante nesse momento, qual que é a prioridade que a gente deve atacar, né, e aí faz um planejamento orçamentário para repassar esses recursos em políticas formuladas, né, pelos entes da federação. Então, acho que esse é talvez o principal drama, né, de como fazer com que a política cultural funcione num país tão grande, feito o Brasil, né, com planejamento e com recursos, né, porque também tem isso, se não tem recurso, né, não tem como resolver nada, né. Mas, nesse ponto, a experiência das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, ela tem sido interessante, porque ela tem sido feita justamente com transferência de recursos, né, União, Estados e municípios, né, mas, no meu entender, falta
planejamento. Quer dizer, eu, pelo menos até o momento, não conheço uma avaliação, né, do que está ocorrendo no país. Né. Tem uma proposta, né, de uma comissão nacional, né, que seja uma comissão constantemente em processo de avaliação, sabe, para ver onde que está a maior necessidade, onde é que tem que entrar mais recurso, onde que está precisando dar um reforço, né? Então, eu até agora não vi muito bem uma avaliação nacional da aplicação dos recursos dessas leis. A impressão é que a gente está... O Ministério da Cultura está soltando dinheiro pelo país aí de avião, entendeu? E não está vendo muito bem o que está caindo, o que está acontecendo, não. E aí, então, é por aí, vamos ficar por aqui. Eu tenho algumas considerações sobre a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, mas vou deixar um pouco final. Não, fala aí que você me ajuda. Voltando na questão do livro, você fala desses dois objetivos do livro, né, que um é essa cartilha para o gestor público, que de fato existe uma deficiência da formação dos gestores públicos, principalmente nos pequenos municípios, mas também dessa contribuição para os cursos de graduação e pós-graduação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse segundo objetivo do livro, que é qual a contribuição acadêmica dessa obra. É importante dizer o seguinte, esse livro, do ponto de vista acadêmico, ele é estranho, vamos chamar assim, porque eu tive que apelar a várias ciências para produzi-lo, né? Então, porque a cultura é múltipla, né? E várias ciências trabalham com o tema cultura. Então, eu fui desde a administração pública, filosofia, história, ciências da comunicação, sociologia, que mais? Bom, eu tenho a lista aqui, né? Então, o que não é muito hábito da universidade. A universidade brasileira, a partir do Acordo Merkel-Zaide, né, em 64, se não me engano, ela se departamentalizou, e os departamentos conversam muito pouco uns com os outros, né? Então, esse livro tem essa característica, né, que meu método de trabalho foi o seguinte: eu fazia a pergunta e ia buscar onde estava a resposta. Então, o que é arte? Qual que é a origem da arte? Existe função social da arte ou não? Né? E aí ia buscar na ciência correspondente, né, a tentativa de uma resposta. Então, com isso, eu não fui atrás de várias ciências assim, por intenção, não. Eu fui buscando a resposta, né? Então, eu não sei como é que ele pode ser recebido na universidade da forma que ela está hoje, né, muito departamentalizada. Né? Mas, inclusive, a tendência é que quanto menos especializado você menos profundo, o que não acho que seja verdade. Eu acho que a profundidade está justamente em você tentar dialogar com as várias ciências, né? E com a filosofia, muito importante, né? Com a história, né? E, em suma, esse livro, né, até agora não recebeu nenhuma crítica, digamos, acadêmica, não, né? Né? Mas eu acho que ele pode causar um pouco esse espanto, né, de não ser muito especializado e falar, né, eu estou partindo daqui do ponto de vista da sociologia. Não. Onde precisou buscar a filosofia, eu fui, né? Onde foi preciso buscar a história, eu fui. Onde foi preciso buscar a economia, para estudar a economia da cultura, está aí também, né? Então, eu não sei, a contribuição do livro no campo acadêmico vai depender da recepção que os professores têm e da curiosidade dos professores, né, em buscar o livro para ver, né,
se tem alguma coisa de útil para aplicar em sala de aula, né? E se pode contribuir também para pesquisas em áreas específicas, né? Em suma. E de maneira prática, assim, para o leitor, na maneira de estrutura do livro, como ele está organizado e estruturado? Não sei se todo mundo aqui sabe quem é Danilo Santos Miranda, né? Provavelmente sim. Né? Era o diretor-geral do SESC São Paulo, né? E que escreveu um texto muito bonito, mas eu vou deixar para ler depois, no final, né? Bom, então, entra na introdução, depois entra sobre o conceito de cultura, direitos humanos e direitos culturais, e aí introduz esse tema dos direitos culturais, criatividade e direito autoral. Então, o tema da criatividade é muito tratado aqui. Aliás, um problema enorme, né, que a gente está começando a enfrentar com a inteligência artificial aqui, né, em todo o mundo, né, é a questão do direito autoral. O campo cultural dos produtores da cultura, e aí chamando produtores, colocando os artistas, escritores, todos os tipos de artista, ele se tornou autônomo através do direito autoral. Os artistas eram praticamente, até a emergência do direito autoral no século XVIII, eles eram empregados das cortes ou das igrejas. Eram quase que artesãos. O artista começa a adquirir um pouco de autonomia, né, quando o direito autoral vai sendo implantado, né, no caso do mundo ocidental, né, nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, né? E aí o artista podia se chamar autônomo, e não mais um empregado de um príncipe ou de uma igreja. Então, esse assunto é todo fundamentado na ideia de criatividade, né? Porque eu entendo aqui a criatividade como a emanação da personalidade do autor. E essa emanação da personalidade do autor, ela se dá com muito trabalho, muito trabalho. Então, muitas vezes a sociedade pensa assim, não, o artista é um bom vivant. Agora, ele não sabe a dificuldade que é criar uma coisa nova, né? E que exige muito trabalho, muito trabalho. E, às vezes, tem aquele momento do clique, que ainda ninguém explica direito, que se chama inspiração, né? E que é quando aquilo que a pessoa está trabalhando interiormente vai se transformando numa obra, né? E até hoje é misterioso, né? A psicologia pesquisou um pouco o fenômeno da criatividade, né? E mais ou menos a conclusão é de que a criatividade resulta do esforço obsessivo sobre determinada matéria, mas a inspiração só emerge ou no sono, ou no intervalo entre o trabalho e o repouso, e depois de muito investimento do criador. Então, daí que a valorização do direito autoral continua muito importante, porque valoriza justamente esse esforço, que no fundo é trabalho, né, e que gera um processo de inspiração e que gera uma obra nova, né. E depois eu trato dos direitos culturais na Constituição brasileira. Aí eu fui artigo por artigo ali que trata da cultura na Constituição brasileira e colocando basicamente dentro de 4 grandes direitos, né? O direito à identidade e à diversidade cultural, né? Como o básico, né? Os direitos culturais, a lista de direitos culturais que eu estou propondo, né, primeiro,
o direito à identidade e à diversidade cultural, como eu falei, o direito à participação na vida cultural, que envolve a liberdade de criar, a liberdade de ter acesso e a liberdade de difundir e a liberdade de participar das decisões de política cultural. O direito autoral, que eu já me referi, e o direito-dever de cooperação cultural internacional. Então, é mais ou menos em torno desses 4 grandes grupos de direitos que eu fui na Constituição brasileira e mostrei onde que está na Constituição cada coisa dessas. Hoje nós estamos num momento, por exemplo, muito importante do ponto de vista da paz internacional, da paz mundial. E o nosso artigo 4º, por exemplo, fala o tempo todo, fala 2 vezes, em solução pacífica dos conflitos, e que, inclusive, carrega toda uma tradição de política externa brasileira, que é de defesa da paz. O Brasil custa entrar em guerra. No caso da Segunda Guerra, entrou no final. Foi importante. Estou dizendo que de repente seja necessário. Mas eu acho que a construção da paz mundial é um direito cultural. Bom, depois disso, campos de produção da cultura, capítulo 5. Indústria cultural, campo erudito e cultura popular. Eu estou retomando uma linguagem que pode ser imaginada como uma linguagem da década de 60, 70. Alguns autores já abandonaram o termo cultura popular, por exemplo. Eu estou insistindo que isso é importante, sabe? Pelo menos do ponto de vista analítico, para você analisar a realidade. Você pode ter mistura desses 3 campos. Eu dou um exemplo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, como ele se manifesta, por exemplo, na Marquês de Sapucaí. Você tem um elemento popular, que é o que se faz nos barracões o ano inteiro. Aquilo é na comunidade, é na preparação, nos ensaios. Você tem a presença do campo erudito quando você chama um conjunto de juízes para julgar os quesitos do carnaval. É típico do campo erudito, do campo intelectual, você dá nota. E do ponto de vista industrial, tudo é vendido no Carnaval do Rio. Tudo, desde os camarotes, a publicidade, o disco que vai sair. Então, apesar de estar misturado no mesmo fenômeno cultural, os 3 campos, eles se distinguem. Depois, eu trabalho a questão da arte. É o capítulo que eu mais gosto do livro. Arte, origem, características, modos de produção e função social. Também são termos antigos da década de 60, a função social da arte, eu estou retomando, eu acho que existe. Depois, o capítulo 7º trata da identidade, diversidade e patrimônio cultural. E aí, você tem o campo da criatividade artística e o campo do patrimônio cultural, são os 2 grandes campos da política cultural. Depois, participação nas decisões de política cultural, os conselhos de cultura, e aí eu trabalho basicamente com esse processo mais recente no Brasil, de aumento da participação popular nas decisões de política cultural. Depois, trato de economia da cultura, conceitos fundamentais de economia da cultura, as cadeias produtivas da cultura, o assunto economia criativa e indústria criativa. Bom, depois, capítulo 10, instrumentos de fomento à cultura, aí faço um apanhado das experiências, principalmente brasileiras, e é de uma variedade enorme de possibilidades que você tem e de criar novas possibilidades de incentivo à cultura. Depois, o cotidiano da gestão das políticas públicas de cultura.
Aqui são vários temas, né? Uma análise sobre a relação entre Estado e políticas culturais, né? Que aqui é uma discussão polêmica, né? Porque muita gente fala assim, não, o Estado não tem que se meter em cultura, né? Fala assim, olha, o Estado se mete em cultura no mundo ocidental há muitos anos, né? Quando cria uma orquestra, por exemplo, né? Um corpo de dança, né? Caracteriza um pouco o que são eventos e o que são serviços permanentes. Eventos, todo mundo sabe o que era. Agora, serviços permanentes, eu entro em muito detalhe. Criação e manutenção de espaços culturais, infraestrutura, registro, proteção e promoção do patrimônio cultural, políticas socioculturais ou de cidadania cultural, intercâmbio cultural, formação de recursos humanos para a área da cultura, promoção da leitura e Sistema Nacional de Cultura. Então, é bastante amplo, né? Mais um capítulo e último, que é a relação de política cultural com outras políticas. Então, política cultural e educação, política cultural e comunicação, política cultural e turismo, política cultural e meio ambiente e política cultural e relações internacionais. É ambicioso, né? Eu confesso. Muito completo. Bernardo, eu queria aproveitar toda a sua trajetória, toda a sua experiência no campo, tanto de atuação quanto de pesquisa, para levantar algumas questões sobre a questão da política cultural no Brasil, de maneira geral. Você já falou, de certa forma, dos desafios de fazer uma política cultural efetiva num país igual ao Brasil, e eu quero fazer um recorte específico no gestor público. Dentro de sua experiência, quais que são os principais desafios para um gestor público implementar uma política que seja uma política municipal ou estadual com parâmetros e que não esteja não necessariamente ligada a uma questão subjetiva do próprio gestor e do prefeito, que é o que a gente muito vê, principalmente nas cidades do interior? Realmente esse é o grande desafio, né? Incluindo, inclusive, a possibilidade, né, de criação de cursos de gestão cultural, né? Porque eu, há muitos anos, fiz teatro, né? Estou muitos anos na área de gestão cultural. Realmente havia uma tendência, né, que com certeza ainda continua em alguns lugares, né, do gestor nomeado fazer uma política voltada para a área dele. Então, a pessoa da área da música, né, vai dar um incentivo mais para a música e daí por diante, literatura, etc., etc., né? Então, essa é a primeira coisa que tem que se evitar, né? Você fazer uma política cultural para um setor, né? Ainda mais levando em conta essa quantidade enorme de setores e que vão surgindo novos, não são só os tradicionais, né? Então, essa é a primeira questão. Segundo, é abrir para a participação da sociedade, para ouvir a sociedade. Não achar que chega lá e sabe tudo, né, e que vai fazer de acordo com a sua cabeça. Então, isso é uma coisa dificílima cá entre nós, porque escutar o outro não é fácil, não. Em geral, a gente escuta poucos e às vezes nem a si próprio, né? Então, a questão da participação da sociedade, né, é o mesmo esquema do sistema, de novo, do sistema de saúde, né, com seus conselhos, né, e outros instrumentos de participação, né. Outra, né, em suma, corrigir os vícios que a gente tem historicamente, né, e para isso a gente tem que se abrir para o novo, né, inclusive para aprender, né, que eu acho que é o mais importante, né. Então, eu me lembro que a gente, há uns anos atrás, tinha umas piadinhas malignas. Fala assim, não, o prefeito vai nomear secretário de Cultura a professora de piano da filha dele. Justamente. É bem isso. Né? Eu acho que isso ainda acontece, né? E aí você realmente limita, né? Com todo respeito às professoras de piano, né?
realmente merecem, mas daí, né? Então, aí outro vício que ocorre é esse que você falou, do sujeito é de uma área e fortalece aquela área, né? Então, são características que eu acredito que tem que mudar, né? E a questão da participação me parece chave, porque quando você escuta, você cria possibilidades novas para você mesmo, né? Eu queria também trazer a questão da descentralização de recursos, que eu acho que é um grande desafio hoje na questão, de maneira geral, da política cultural. E aí agora eu vou me colocar na posição de artista, que é um lugar que não tem como a gente sair dele. Quando você traz a questão da Lei Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, para o interior, principalmente uma região igual o Vale de Jequitinhonha, essas políticas foi o que aproximaram mais de uma possibilidade de centralização de recursos para fazer com que, de fato, o fazedor de cultura lá na ponta acesse e receba o recurso de fato. A gente tem outras experiências de políticas também que ajudaram, de alguma forma, no chegar, por exemplo, os pontos de cultura. Cultura Viva. O Cultura Viva, os microprojetos, mas ainda assim, mesmo com todas essas políticas, a gente ainda tem um desafio muito grande, que é fazer, por exemplo, com que os mestres e mestras acessem esses recursos, as comunidades quilombolas, os indígenas, dentro de sua experiência, como superar esses desafios para fazer com que esses fazedores de cultura superem ainda essa burocracia que existe, de fato, acesso aos recursos das políticas de fomento. Nossa, essa é uma pergunta dificílima, né? Porque a gente está acostumado no Brasil a falar muito em corrupção, né? E com isso foram sendo criados controles, né? E aí você cria editais cada vez mais complexos para evitar, né? E isso você acaba dificultando o acesso das pessoas, né? aos recursos, né? De novo, eu acho que tem que passar a responsabilidade da fiscalização para a sociedade, sabe? Com mecanismos de participação institucionalizados, né? E há várias tentativas de facilitação de editais no Brasil, né? O Ceará teve iniciativas importantes, né? Para que os editais ficam menos complexos, porque quanto mais complexos, mais elitistas eles ficam, mais excludentes, né? Então, o Ministério da Cultura teve exemplos importantes também de inscrição de projetos orais, por via oral, né? Mas, de repente, essa experiência sumiu, não tenho ouvido falar mais nisso. Por exemplo, seria importante, né, você explicar o seu projeto, sua vida, né, o seu fazer cultural qual é, né, e o recurso chegar para você, independente de você saiba ler ou escrever. A primeira forma de cortar, de você quebrar, né, o acesso à cultura é exigir que o sujeito leia, né, porque o edital, embora você possa também divulgar o edital, né, falando, né? Em suma, tem que facilitar os mecanismos de acesso à cultura, principalmente os editais. Isso é fundamental, né? E confiar, né? Agora, você quer fiscalizar, de novo, junte a sociedade, junte pessoas que acompanhem, né? Não é só a máquina da prefeitura, né? É você ter sistemas de avaliação, né? Que é onde que não está chegando, né? Porque isso que você falou é um problema relativamente novo na área da cultura, porque a área da cultura atendia basicamente ao campo erudito, né? Quando você passa, né, para o campo popular, né, você tem uma multiplicidade enorme tanto de atividades, né, quanto de grupos sociais, né, que necessitam acessar os recursos, né? Mas e tudo é luta também, viu? Quer dizer,
A gente está falando em indígenas, né, em quilombolas, em mestres, né? Esses caras sobrevivem na luta, né? Ou às vezes não sobrevivem, morrem, né? Então, eu acho que a luta do povo brasileiro vai empurrando o Estado, entendeu? E, evidentemente, que os grupos que foram historicamente marginalizados, desde lá de 1500, né, estão aí querendo ter voz. Estão querendo ter voz, estão querendo ser escutados. Eu acho que o Brasil, a partir da gestão de Gilberto Gil, melhorou muito nesse aspecto. Sabe, tratou o conceito de cultura de forma ampla. Isso é muito importante. Quando ele falava de forma ampla, é sair do campo específico, erudito, e ir para o campo popular. E a gente tem sorte de dizer assim, que as camadas populares elas fazem cultura o tempo todo, e é criativa, né? E agrada ao público. Você vê a quantidade de festas populares que o Brasil tem, né? E de todas as etnias, né? Isso tudo é pulsante, né? Como que o dinheiro vai chegar é a sua preocupação, né? Bom, já estou vendo muitas perguntas chegar para você aí. Eu já vou passar já para a contribuição da plateia. E tem mais uma questão aqui, mas eu vou deixar para o final. Bernardo, pensando na maneira como foi desenhado o Sistema Nacional de Cultura, conduzido por uma comissão de entes federados, isso não geraria uma intervenção muito grande no Estado sobre a cultura? Uma questão que veio da plateia. Olha, quando a gente está falando em política cultural, em geral, você está falando da política emitida por órgãos públicos, né? Eu acho que aí a pergunta é muito interessante porque ela levanta a questão da democracia. A gente não precisa supor, por antecipação, que o Estado vai ser dominador. Isso é uma das principais questões do Brasil, e eu diria do mundo hoje, né? De aprofundar a democracia. Então, necessariamente, você dizer que porque parte do Estado ela é opressora ou ela é dominadora, né, é um pressuposto que você pode derrubar, né, desde que você force os mecanismos democráticos, né, de serem implantados. É o que eu estou insistindo, vou passar rápido, porque eu estou falando em participação social o tempo todo, né, em escutar, né. Então, desde que o Estado esteja à escuta, ele vai ser capaz de responder. Ou, se não responder, vai ter gente que cobrou. Olha, você não me escutou. Ou você me escutou errado. Entendeu? Então, vai lá e insiste. Então, eu acho que o desafio é aprofundar a democracia. A Beatriz está agradecendo pela apresentação e trazendo uma questão sobre o livro do senhor. De que forma o livro auxilia a memória da burocracia com o mapeamento de experiências de políticas públicas para que novos gestores não inventem a roda? Que pergunta difícil. A minha intenção foi de fato, tentar cobrir todos os aspectos da política e da gestão cultural, né? Agora, eu não vejo problema em inventar a roda, não. Assim, quer dizer, nós estamos num campo da invenção, né? O campo da cultura é o campo da invenção, né? Você não pode inventar besteira, né? Agora, você inventar, né? Você ser um sujeito inventivo é bem próprio da cultura, né? Agora, ela me deu uma dica, falou assim, não, então leia meu livro, quem sabe que vai te ajudar. Professor, eu quero levantar uma questão a partir dessa questão levantada pela Beatriz, quando você traz sobre a diversidade do Brasil, que é um país, de fato, muito diverso,
ou seja, um país diverso propõe soluções diversas para cada situação, mas como num país diverso a gente tem minimamente a unificação e uma unidade de uma política cultural? Isso é uma questão de estruturação, sabe? De ter estruturas. Então, eu tive muita experiência trabalhando em Brasília, de fazer contato com secretarias de cultura pelo país afora. Então, primeiro eu tinha que ver se tinha secretaria de cultura, né? E quando tinha secretaria de cultura, às vezes era só o secretário e uma secretária, entendeu? E um telefone. Sim. Então, isso assim, ainda acho que é a grande maioria nos municípios brasileiros, de desestruturação. Né? Então, esse livro aqui também é um esforço para mostrar que fazer política cultural não é brincadeira. Né? Você precisa de gente, você precisa de servidor capacitado, e você precisa de grana. Agora, eu sei que grana, a gente fala em grana o tempo todo, né? Mas eu vou chamar a atenção para esse outro lado, né? De você ter estruturas, de fato. E aí, isso faz parte realmente de uma luta política, né? Até que ponto, a primeira pergunta parece com essa também, né? Até que ponto o Estado tem que entrar na área da cultura? Se não tem outras áreas prioritárias, por que ficar gastando dinheiro com isso, entendeu? Tem toda essa conversa, né? Então, eu não tenho dúvida, né, de que você ter uma política cultural bem pensada e bem estruturada, com gente capaz, então tem formação dos servidores também, né, além do recurso. Então, mas eu não tenho dúvida de que seja do que a política cultural seja uma função importante do Estado, desde que seja um Estado democrático, de direito. Né? E aí, a questão dos direitos culturais, eu diria aqui que é a âncora desse livro. Né? Então, a função do Estado, né, na área da cultura, né, é contribuir para a ampliação do acesso aos direitos culturais. Nós temos uma questão também aqui que é um pouco maior. Teixeira Coelho propõe a reflexão das naturezas de políticas culturais diferenciadas. Uma delas voltadas para o circuito de produção cultural, em que o campo, o sujeito de produção artístico, são os principais sujeitos de beneficiamento. Por outro lado, outro tipo de política cultural voltada ao campo do desejo, do imaginário, que levava entre conceitos, entre entregas conceituais diferentes. Isso. Como exemplo, ele sugere: se você tem um conceito de representação artística, na outra política você teria um conselho de usuários. Qual a sua opinião sobre essa última? Nossa, você quer explicar? Aposto que foi ela riu. Toma a palavra. Pode. Vem cá. Não, você sabe tudo, porque você foi professor também, lá no Teixeira Coelho, junto com o Zé Márcio. E o Teixeira Coelho ele coloca as modalidades políticas culturais. Né? Eu gosto muito também da maneira como você faz essa análise do campo disso. Então, por exemplo, assim, uma coisa é o que está presente muito no nosso dia a dia, que é essa natureza de políticas culturais voltada ao circuito de produção cultural. A economia, né, a linguagem, né, produtor, aí o conselho, representação de segmentos artístico-culturais. Né? Então, essa modalidade, ela estrutura toda uma maneira, uma segmentação. Por outro lado, também provoca outras naturezas de políticas culturais, né, socioculturais, e aquela voltada ao imaginário, ao desejo, né? Em vez de olhar o campo da necessidade, que é o campo da produção cultural, muitas das vezes, ele vai para o campo do desejo, do imaginário. E aí até essa estruturação seria diferente. Até, por exemplo, um conceito de política cultural
cultural, em vez de você ter artista, produtor e tal, você teria usuários. Você teria criança, você teria mulheres, você teria jovens, né? Quer dizer, os usuários, aqueles que realmente são também, né, sujeitos de cultura. Né? Eu achei sempre essa parte, né, na análise que eu tive com ele, né, dessas modalidades, muito provocativo e até tentador, né, de você, enquanto política pública, né, ir para esse campo de desejo, de imaginário, de uma outra estruturação. Porque no campo do mercado, a gente sabe que o mercado nunca vai assumir, né, é mais campo de produção mesmo, né, econômico, produção cultural mesmo e tal. Aí, assim, o que você acha disso? Acho que é bem provocativo, mas é muito interessante. Só é que campo de gestão pública, né, pensar. Gente, eu já queria aproveitar e agradecer Márcia Bethânia, que intermediou essa vinda aqui, junto, né, com o Américo, né, e com o apoio da universidade. Olha, Márcia, e foi secretária de Cultura mais de uma vez aqui na Prefeitura de Diamantina. Eu acho interessante, quer dizer, dependendo da perspectiva que você tenha de política cultural, você vai ter uma estruturação específica, uma forma de financiamento específico, etc. Agora, eu tenho um temor dessas duas últimas palavras que você falou, desejo e imaginação. Quer dizer, eu quero saber como é que nós vamos estruturar uma política pública com base no desejo. É bastante inovador, não tem dúvida, e é típico do Teixeira Coelho. Né? Mas eu até tive uma vez, ele ficou chateado comigo, né? Ele falou contra a existência de direitos culturais. Ah, não, isso é igual o direito a sexo, não tem direito a sexo, não tem. Então, coitado, ele ficou meio chateado comigo, mas eu insisto, se a gente consegue ter consenso em torno de quais são os direitos culturais, eu acho que qualquer política cultural ela tem que ser orientada por eles. Entendeu? Ou seja, qual que é a função do Estado se não garantir direitos, e mais ainda do Estado democrático de direito. Então, eu sou mais preocupado com isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente é capaz. Quando eu disse tem muita gente que discordou de mim, quando eu dei a denominação direito à identidade e à diversidade cultural. Eu falei, o que é isso? O jeito ter direito à identidade? Né? Que história é essa? Né? Mas ela tem esse sentido de ser múltipla, né? De ter esse caráter múltiplo. Primeiro, que as identidades são múltiplas, e a multiplicidade de identidades é que gera uma diversidade. Então, é importante que quem sentou ali naquela cadeira de gestor cultural esteja pensando no território que ele trabalha, qual que é a diversidade desse território. O que é que compõe essa diversidade? Porque aí você pode, por exemplo, você pode pegar a questão da etária, por exemplo, jovem, né, criança, pode pegar adulto. Né? Então, você vai ter políticas específicas, por exemplo. Né? Eu acho que... aliás, tem um artigo da Constituição que diz que a criança deveria ser a prioridade fundamental de todas as políticas, de todas. Veja bem, ninguém fala nesse artigo da Constituição, mas é fundamental. Né? A questão da juventude também. Isso é parte da diversidade que compõe a população. Então, eu acho que se a gente conseguisse, por meio de um debate, né, em torno dos direitos culturais, encontrar um consenso ali, né, e depois fazer aquilo que a gente sempre reclamou também, né, na área da cultura, que é o conhecimento do território que você trabalha.
Isso a gente insiste até hoje, né? A necessidade de ter dados, informações, né? Dizer, quem é que é, né? Qual a composição desse público. Então, com isso, eu acho que a gente poderia, sem elocubrar demais, entendeu? Fazer uma política cultural inclusiva, né? E, incluindo, inclusive, o desejo, não sei de quem, mas... Tá bom? Mais ou menos, né? Professor, nós vamos chegando ao final do nosso episódio. Queria, primeiramente, agradecer pela participação e deixar esse espaço para o senhor fazer suas considerações. Não, eu espero que vocês façam bons cortes. Inclusive, a gente gagueja, tira essas coisas ruins da gente. Foi uma verdadeira aula. Não, eu acho que foi boa a conversa, né? E eu tenho ainda uma tarefa aqui, que é o autógrafo, né? De quem comprou o livro. E quem não comprou, comprar também, né? Porque a gente... Não, e aí já vamos deixar também esse espaço aqui, né, para a publicidade. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Bernardo? Isso, está ali, ó, a nossa livreira, a Beatriz, Bia, tem um jornal, uma livraria com nome bonito, né? Como é que é mesmo? Espaço B. É tão interessante. Né? E ela vai vender pelo preço que a editora vende, né? R$ 62. E falar nisso, eu combinei de ler, e vou terminar com isso, com o que o nosso querido diretor-geral do SESC, Danilo Santos de Miranda, que, na verdade, foi um verdadeiro ministro da Cultura, sem pasta, né? Mas ele escreveu aqui, no final, uma coisa de que eu me orgulho muito, sabe? E com isso a gente fecha. Ele diz o seguinte: para dar conta dessa complexidade, que é a área da cultura, a instituição aí, o SESC, busca fazer uma leitura permanente das potencialidades e limitações das políticas culturais, como atuar nesse campo, tendo como premissa o exercício da cidadania. Tanto para a organização da ação sociocultural desenvolvida pelo SESC, como também para se compreender os domínios ampliados que dizem respeito à gestão da cultura de cidades e nações, a contribuição de Bernardo Mata Machado é um sopro de lucidez. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Conexão FIST, com o lançamento do livro Política Cultural Fundamentos, de Bernardo Mata Machado. Você que está aí pode acompanhar nossa programação através das redes sociais, @ofist, OFHIST, ou pelo site www.festivaldehistoria.com.br. O FIST é realizado por meio da Lei de Incentivo pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste, e é feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Diamantina e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e também com a Associação Nacional dos Professores de Histórias, e realizado pela Estratégia, pela Nota e pelo Ministério da Cultura do Governo Federal. Até o próximo episódio.